Desenvolvida quase no final da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de armas nucleares se espalhou por todo o globo, alterando dramaticamente a dinâmica política, internacional e a segurança global. A introdução dessa tecnologia não só marcou o fim de um conflito devastador, mas também deu início a uma era de tensão e corrida armamentista que dura até hoje. Desde sua criação, as armas nucleares se tornaram símbolos tanto de poder quanto de terror, influenciando políticas de defesa e estratégia militares de diversas nações. O Projeto Manhattan foi uma iniciativa monumental dos Estados Unidos realizada durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de desenvolver a primeira bomba nuclear do mundo. Este projeto ultra-secreto foi oficialmente autorizado em dezembro de 1942, liderado pelo general Leslie Groves e pelo físico teórico Robert Oppenheimer. O empreendimento envolveu um esforço colaborativo sem precedentes entre cientistas, engenheiros e militares. Financiado pelo governo americano, com um orçamento colossal, o projeto reuniu algumas das mentes mais brilhantes da época. As pesquisas foram centralizadas no laboratório de Los Alamos, no Novo México, onde cientistas renomados como Enrico Fermi, Richard Feynman e Niels Bohr trabalharam incessantemente para superar imensos desafios científicos e tecnológicos. Estes cientistas enfrentaram problemas complexos relacionados à fissão nuclear, enriquecimento de urânio e projeção de explosivos. Em 16 de julho de 1945, o Projeto Manhattan alcançou seu objetivo com um teste bem-sucedido da primeira bomba nuclear chamada Trinity, no deserto do Novo México. A explosão gerou uma bola de fogo intensa, evidenciando o poder devastador da energia atômica. Pouco tempo depois, em agosto de 1945, as bombas atômicas Little Boy e Fat Man foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, resultando em uma destruição massiva, levando ao fim da Segunda Guerra Mundial. A utilização desses artefatos mostrou ao mundo o poder destrutivo das armas nucleares e colocou os Estados Unidos como a principal potência militar do planeta. O legado do Projeto Manhattan ressoa até os dias atuais, influenciando a política internacional, a corrida armamentista nuclear e a consciência sobre os efeitos catastróficos da bomba atômica. O desenvolvimento da primeira bomba atômica marcou o início da era nuclear, com implicações profundas na segurança global e nas relações entre as potências mundiais. A nova realidade de um mundo com armas de destruição em massa levou a estratégias de dissuasão e a criação de tratados e acordos internacionais tentando limitar a proliferação nuclear. Atualmente, 9 países possuem armas nucleares: os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Dentre todas essas nações, Estados Unidos e Rússia detêm cerca de 90% das armas atômicas. A coexistência de tantos arsenais nucleares ao redor do globo evidencia a complexidade geopolítica atual e a importância de estratégias de controle e desarmamento. Embora seja um segredo de Estado o número exato de ogivas de cada país, estima-se que a Rússia tenha quase 6.000 bombas atômicas, com cerca de 4.000 ativas e prontas para uso, e os Estados Unidos cerca de 5.500 bombas. No mundo todo, especialistas apontam que existem mais de 14.000 ogivas nucleares, um número consideravelmente menor do que da década de 80, durante a Guerra Fria, quando existiam quase 70.000 bombas. Essa redução no arsenal global é, em parte, resultado de campanhas por desarmamento e negociações de tratados internacionais. No pensamento do jogo estratégico militar, a quantidade de armas nucleares faz diferença. Esses números elevados, segundo seus detentores, asseguram a paz através do conceito de destruição mútua assegurada, ou Mutual Assured Destruction, a sigla MAD em inglês. Em outras palavras, a presença de um grande número de armas nucleares garante que ninguém ataque, pois qualquer agressão resultaria inevitavelmente na destruição de ambos os lados. Esse paradoxo da paz por meio da ameaça de destruição total
é um dos pilares da geopolítica da bomba atômica. Para ilustrar o conceito da destruição mútua assegurada, vamos fazer uma simulação usando dados de um jogo, um simulador para falar a verdade, que cria cenários para guerras nucleares desenvolvida pelos americanos em 1963 durante a Guerra Fria. O Proud Prophet, criado por Thomas Schilling, doutor em economia por Harvard, o Proud Prophet é um jogo de guerra nuclear desenvolvido para explorar diferentes cenários de um conflito nuclear. O Proud Prophet reuniu mais de 200 pessoas no Colégio Nacional de Guerra em Washington e o cenário sempre terminava em uma guerra nuclear completa, independentemente de como começava ou quem a iniciava. Segundo Paul Brecken, professor de Ciências Políticas de Yale, a simulação destacava a inevitabilidade e a rapidez com que um conflito nuclear poderia escalar, levando à destruição total, um ensinamento crucial para as políticas de dissuasão nuclear. Qualquer nação com uma bomba nuclear e um míssil balístico intercontinental é capaz de acabar com o mundo em 60 minutos. Numa simulação entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, um ICBM, um míssil balístico intercontinental, da Coreia do Norte como o Hwasong-17, é lançado rumo aos Estados Unidos com potencial para atingir seu alvo em menos de 30 minutos. Os satélites SBIRS dos Estados Unidos detectariam a queima do combustível do míssil, desencadeando rapidamente um protocolo de resposta. A trajetória do míssil seria calculada em questão de segundos e em poucos minutos o alto escalão militar estaria informado do ataque iminente. Nesse cenário tenso e de altíssima pressão, o presidente americano teria que tomar uma decisão rápida e precisa, seguindo o plano de resposta nuclear americano, conhecido como O-Plan. A estratégia de dissuasão nuclear, que consiste na capacidade de retalhar um ataque com armas nucleares próprias, visando impedir potenciais inimigos de atacarem os Estados Unidos, é testada nesse cenário de crise. No entanto, a situação se complica quando o míssil norte-coreano desaparece dos satélites, gerando incertezas sobre a real natureza do ataque. Diante desse cenário nebuloso, o presidente é confrontado com a decisão de acionar um ataque nuclear devastador em retaliação, conforme previsto no O-Plan, para destruir o comando inimigo de uma só vez. Enquanto a contagem regressiva para o impacto do míssil se aproxima, um segundo cenário de crise se desenha. Um submarino da Coreia do Norte emerge na costa oeste dos Estados Unidos e lança 8 ogivas nucleares, acrescentando uma nova camada de urgência e devastação ao quadro já caótico. A capacidade dos submarinos nucleares de realizar ataques furtivos e letais coloca os Estados Unidos em uma situação ainda mais vulnerável. A confirmação do ataque nuclear genuíno gera uma resposta em cadeia de retaliação, com o lançamento de um grande número de ICBMs de ambos os lados. Entretanto, existe uma grande falha no sistema de retaliação nuclear americano. Atualmente, quase todas as trajetórias viáveis para uma retaliação contra possíveis alvos passam por cima da Rússia, ou seja, se os Estados Unidos lançarem um ataque nuclear contra a Coreia do Norte, os seus mísseis vão cruzar o espaço aéreo da Rússia. E do ponto de vista da Rússia, agora existem 50 mísseis balísticos americanos em direção ao território deles. Diplomatas e chefes do governo americano vão tentar contatar a Rússia e informar que o ataque não é contra eles. Mas será que a Rússia deve acreditar? Se a Rússia estiver disposta a acreditar que eles vão ser poupados do ataque nuclear, esse não seria o cenário perfeito para de fato atacar a Rússia com um ataque nuclear devastador? Se a Rússia atrasar a sua retaliação por acreditar no governo americano, ela se torna um alvo fácil. Essa é a lógica apocalíptica das armas nucleares. Qualquer ameaça nuclear deve ser imediatamente retalhada com poder máximo. Escolher não condenar centenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos à morte imediata seria uma falha de segurança para a Rússia e vice-versa. E é esse o limite natural da dissuasão nuclear, a destruição mútua assegurada. Qualquer ataque nuclear de um potencial rival vai gerar uma retaliação com o objetivo de destruir o rival e todos os seus países aliados. Até a aparência de um ataque nuclear americano contra a Rússia deve ser respondido com força máxima.
Qualquer alternativa ou hesitação é uma limitação na dissuasão nuclear russa ou norte-americana, uma fragilidade. Minutos depois de 50 ICBMs americanos serem lançados, a Rússia lança mais de 1000 armas nucleares contra os Estados Unidos. Outras dezenas de armas nucleares de submarinos também são lançadas contra bases militares na Europa, Coreia, Japão e qualquer aliado americano com armas nucleares, o que faria com que os americanos também revidassem com força máxima ao ataque russo. Meia hora atrás, existiam apenas uma arma nuclear sendo lançada, e agora existem mais de 1000 armas disparadas voando para regiões extremamente populosas por todo o hemisfério norte. Em outra meia hora, cidades como Moscou, Paris, Londres, Tóquio e Seul, e também boa parte dos Estados Unidos, seriam varridas do mapa por bombas nucleares. E uma vez lançados, os mísseis balísticos não podem ser parados. A escalada rápida e descontrolada leva à pulverização de diversas cidades-alvos e nações, provocando uma destruição massiva que culmina em um desfecho sombrio, com múltiplas explosões nucleares, devastando grandes áreas e causando um colapso civilizacional. O impacto ambiental, com ataques de pulso eletromagnético, desabilitariam sistemas elétricos e de comunicação, o que agravaria ainda mais o caos, levando a um cenário de completa desolação e desastre global. Milhares de pessoas perderiam suas vidas sem nem saber o motivo. Esse cenário hipotético demonstra que a teoria da dissuasão nuclear falha quando um país como, por exemplo, a Coreia do Norte, lança um míssil balístico, mostrando a iminente ameaça de uma guerra nuclear completa. As consequências de um conflito com armas nucleares em larga escala seriam catastróficas. Áreas inteiras seriam consumidas por bolas de fogo radioativas, seguida por ondas de choque que arrasariam terrenos por quilômetros, incendiando tudo ao redor. A energia eletromagnética resultante desativaria equipamentos eletrônicos, paralisando infraestruturas vitais. A destruição indiscriminada e o terror imediato seriam seguidos por problemas ambientais a longo prazo, como chuva radioativa e o inverno nuclear, que agravariam ainda mais a crise humanitária. A produção de alimentos seria severamente afetada, impactando todo o sistema agrícola econômico global, levando a uma crise alimentar de proporções nunca vistas antes. A catástrofe nuclear resultaria em um mundo em colapso, marcado por desordem social, fome e a morte de bilhões de pessoas. Até mesmo grupos paramilitares poderiam surgir dessa desordem gerada, tentando o controle das armas que sobraram, inclusive das bombas atômicas que não foram usadas, causando uma nova corrida armamentista. O cenário é extremamente caótico. Sem dúvida, seria o fim do mundo como conhecemos hoje e talvez até mesmo da humanidade. O que nos resta é torcer para que isso nunca aconteça. Mas e vocês? O que acharam dessa simulação? Ela faz sentido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Conseguiram entender a geopolítica das bombas atômicas? Se sim, deixe o seu like para recompensar a criação desse conteúdo e não deixe de se inscrever no canal e se ligar nos próximos vídeos. Obrigado de coração a todos que assistiram até o fim e até a próxima, aqui no Sociedade da História.